Graça e paz mais uma vez. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, esse tempo é seu. Ministra sobre a sua igreja o entendimento, a compreensão, porque tudo é para a sua glória e para a sua honra. É o Senhor que dá o entendimento, é o Senhor que dá a sabedoria e faz as coisas do alto entrarem em nosso coração e se tornar uma realidade de vida. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta semana eu estava lendo uma reportagem, um estudo, eu não sei também quem enviou, só sei que eu li. E eu tinha um direcionamento de pregação, mas daí mudou. E essa reportagem, estudo, não sei, estava falando sobre como hoje a pregação é antiquada. Ela é as pregações, o modo de ser falado é muito antiquado, é muito ultrapassado. E isso tem causado desinteresse nas plateias. Como se quem estivesse pregando estivesse dando um show. Mas ele falou algumas coisas, por exemplo, que quando um não convertido chega na igreja, ele vê palavras como varão, varoa, e ele fica, o que é isso? Varão, varoa? Né? Irmão, irmã, né? Como é que eu posso chamar um alemão de olhos azuis de irmão? Né? Então isso causa um certo... A pessoa fica meio boiando. E quando ele chega aqui na Missionário Líder, ele vê 2 negrão dando um ósculo sagrado. É muito para a cabeça. Mas tem certas coisas que não devem ser mudadas. Por que eu chamo meu irmão de irmão? Porque nós somos da família de Cristo. E se ele não for meu irmão, eu não sou salvo. Vocês entendem? É lógico que nós devemos mudar a nossa pregação. Nós devemos estar atualizados com o que acontece. Então não é pecado nós lermos um jornal, até entendermos de futebol, nós termos antenado que o que acontece à nossa volta. Mas são coisas que são imutáveis. São coisas que são definidas. E vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículo 12 a 15. Atos 16. Versículo 12 a 15. Eu vou começar no 11. Tendo, pois, este é Paulo,
Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. Ela nos constrangeu a isso. Eu não vou dar maiores explicações sobre essa passagem da palavra, mas no decorrer da pregação, vocês vão entender o motivo dela. Como eu estava falando, a nossa pregação, ela tem que ser atualizada. Ela tem que falar para o homem dessa geração. Ela tem que falar para aquele homem que vem à igreja preocupado com as coisas daqui. Ele vem à igreja para conseguir uma casa melhor, um emprego melhor, um salário melhor. Porque há uma pregação atual que fala: venha e você será bem-sucedido. Venha e você conseguirá tudo o que você quer. Então, quando pregamos uma pregação que é boa de se ouvir, que nos traz uma esperança aqui, ela faz sucesso. Ela tem plateia. Mas o verdadeiro evangelho, mesmo que tenha que ser atualizado, nós temos que falar as situações que o homem vive no dia a dia. Quando Jesus falava, ele falava dos lírios no campo, das situações, do dia a dia que ele passava. Ele estava antenado, ele estava atualizado com sua geração. Mas mesmo sendo uma pessoa profundamente sábia e conectado com tudo que estava à sua volta, ele nunca saiu das verdades essenciais que o Pai, porque o Pai lhe enviou, para que ele estava ali? Arrependimento e salvação. E quando chegamos hoje, na nossa situação atual, nas células, quando chegamos no período do evangelismo, nós encontramos, muitas vezes ela é resumida em uma oração por uma lista proposta. Muitas vezes uma situação que chega de emergência, nós oramos, não que não deva ser feita, não que não devemos orar pelo nosso oikos. É outra palavra também que todos que chegam na célula têm uma certa dificuldade, mas deve ser explicado. O que é oikos? Oikos são as pessoas que nós amamos e oramos e queremos Jesus na vida delas. Não precisa se estender muito, porque quando a pessoa sabe que ela é amada, ela já recebe de bom grado. Mas quando chegamos no período de evangelismo, quando sequer chegamos a um vazio, a um sentimento de frustração, porque muitos de nós
depois de tentarmos evangelizar, levar a palavra, de tentativas, algumas sucedidas, algumas mal sucedidas, fica quieto no seu canto e entra um engano na mente. Isso não é para mim. Isso é para o Glória, isso é para o Imair, Inei, isso é para os líderes. Se os líderes não forem, eu não vou. Mas graças ao Senhor, na nossa comunidade, nós deixamos claro que o ID, o evangelizar, é para todos. Por isso que o nosso direcionamento é a capacitação, é o treinamento básico da palavra, treinamento espiritual. Então nós sabemos que todos que desejarem, que buscarem, serão capacitados espiritualmente e também na palavra, no manuseio da palavra. Mas mesmo assim, quando chegamos no evangelismo, há um vazio, né? E, como eu falei, muitas vezes é só aquela oração básica pelas pessoas e não temos tendo ações em direção aos perdidos. Por que isso? Quando vamos falar de evangelismo, nós precisamos entender, mesmo no nosso ensino teológico, nós precisamos saber algumas coisas. Nós precisamos ter bem claro, no manuseio da palavra, o que é salvação. O que é justificação. O que é regeneração. Eu não vou estar pregando sobre isso. Isso é uma lição de casa para vocês buscarem. Porque quando vocês entenderem o que é justificação, o que é regeneração, o que é arrependimento, haverá uma clareza em sua mente sobre o que é o evangelismo. São coisas necessárias a todos aqueles que querem ter um conhecimento maior. Mas do momento que você é convertido, do momento que você é salvo, você já está habilitado a anunciar o reino de Deus. O que eu quero dizer? Que muitas vezes, quando a pessoa, depois de várias tentativas, se acha incompetente, se acha incapaz para anunciar o reino de Deus, ela fica muitas vezes não revelada, mas isso traz uma frustração interior. E ela fica tímida, ela fica com medo, ela fica receosa. Talvez seja por muitos nãos, por muitas frustrações, porque no interior dela ela acha que o evangelismo, a pregação da palavra, depende dela. Depende do potencial, do conhecimento, depende do conhecimento teológico, do falar bem. Esse engano que muitos têm ficado tímidos em anunciar o nome de Deus. Mas se você, como o Rodinei fala, não entender mais nada que eu prego, se você é salvo, você tem o Espírito Santo, você deve pregar uma palavra. Essa missão foi dada para a igreja do Senhor, pastores, líderes, todos aqueles que se confessaram Jesus como Senhor e Salvador, devem anunciar o reino de Deus em todo lugar, em todo tempo, em toda oportunidade, para a glória do Senhor Jesus.
Amém? Mas qual é o problema? Mas a pessoa começa a analisar, o irmão começa a analisar e começa a pensar. O problema não está com Deus. O problema não é Deus. Porque a palavra é santa, pura, perfeita. Então o problema é com o pregador. Mas eu faço tudo certinho. Então o problema é com aquele que ministra. Porque não há unção lá. Ali é muito estudo, muita palavra. Se a gente fosse mais dinâmico, se a gente usasse mais estratégia, se a gente usasse mais show, nós atrairíamos mais e haveria mais convertidos. Mas onde está o problema? Quando nós anunciamos a palavra, quando nós pregamos a qualquer pessoa que ainda não conhece a Jesus, nós precisamos entender algumas situações. O homem não salvo é o problema. Sua mente, seu coração, sua vontade não levam o pecador a entender e desejar escolher o que ele precisa para ser salvo. Você precisa ter esse entendimento quando você leva a palavra a alguém. Seu coração, sua vontade e sua mente não desejam escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não desejam, não se interessam, não buscam. Ainda que sofram, não sentem necessidade. Então o problema não é você. O problema está na raiz do pecado que habita no homem não convertido. Esse é o problema. São coisas simples, mas que é necessário que nós entendamos. Quando anunciamos o reino de Deus a qualquer pessoa, a mente desse homem ou dessa mulher, sua consciência estão contaminados pelo pecado. Tito 1, 15 a 16 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto sua mente como sua consciência deles estão corrompidos. Tudo é puro para os puros, e os descrentes, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto sua mente como sua consciência deles estão corrompidas. Precisa saber disso. Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância e que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Obscurecidos pelos próprios pensamentos, ignorância pela dureza do seu coração. Quando anunciamos o reino de Deus, qualquer um, precisamos saber disso. João 3,19.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não percebemos a verdade, não percebem a verdade de Deus no mundo, cegou o seu entendimento. O Deus desse mundo cegou o seu entendimento. O problema na mente do pecador é que ele não consegue discernir as coisas espirituais. A mente está lacrada para as coisas espirituais. Primeiro Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura, e não pode entender porque elas discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só são discernidas pelo Espírito. E na sua mente, quando anunciamos ao Senhor, Ele começa a nos analisar. E muitas vezes, não que não devemos dar esse testemunho, mas Ele analisa no seu coração. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou pobre, mas sou limpinho. Então Ele não se vê como uma pessoa que está longe de Deus. Porque Deus não vai aceitar sua mente. Ele não aceita, Ele não concorda que ele precisa se arrepender. Arrepender-se de quê? Arrepender-se por quê? Arrepender-se para quê? Vocês estão entendendo? Isso é o que acontece na mente daquele homem ou da mulher que quando levamos a palavra. É isso que está na mente. Agora, o que está no coração desse homem e dessa mulher? Seu coração é enganoso. Se você ler em Jeremias 17:9, diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Cuidado com o que se sente. Se o seu coração prazer, eu faço. O nosso coração é enganoso, extremamente corrupto. Se eu sentir, eu vou. Quem aqui que já anunciando a palavra, pregando a palavra, não ouviu essa frase? Quando eu sentir, quando o meu coração tocar, eu vou para a igreja. Todos aqueles que anunciaram o reino de Deus já ouviram essa resposta. Eu gosto muito, mas quando o meu coração tocar, eu vou. E nunca vem, nunca aparece. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é um grande obstáculo para o pecador entender o chamado para o arrependimento à fé em Cristo. O coração do homem naturalmente faz a vontade do diabo. E a Bíblia fala que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, o coração do homem não convertido faz a vontade do diabo. Porque o coração dele é enganoso, o coração dele é mentiroso. Então, quando anunciamos o reino de Deus, precisamos saber que a mente e o
coração não buscam a Deus. E aí entra a terceira situação, a vontade. A vontade do homem se manifesta pelo que está no seu coração. A Bíblia fala, a boca fala, porque o coração está cheio. Se o seu coração, sua mente está cheia do Espírito Santo, você vai falar as coisas do Espírito Santo. Da sua boca vai brotar as coisas de Deus, coisas que edificam, coisas que valem a pena, que contribuem, que testificam o reino de Deus. Mas o coração do homem não convertido, ele está contaminado pelo pecado. Então, o coração e a vontade dele não buscam a Deus. Por mais que essa pessoa seja boa, porque o Senhor falou, bom só Deus. A vontade do homem se manifesta no que está no seu coração, porque tem o coração enganoso. A vontade manifesta no que está no seu coração. Ele escolhe a concupiscência da carne, a soberba da vida. Se pelos frutos conhecemos a árvore pela vontade, nós conhecemos o que está no coração, o que ele busca, o que ele almeja, o que ele fala. O não convertido, ele busca as coisas que estão aqui. Ele busca se dar bem. Ele busca levar vantagem. E quando começamos a pregar essa palavra, você vai ficar rico. Você vai se dar bem. Nós estamos fazendo uma pregação do diabo. Porque nós estamos alimentando, nós estamos acariciando a carne do pecado. Nós estamos acariciando o seu ego egoísta. Que todos nós, antes de sermos salvos, era aquilo que dominava as nossas mentes. Vocês entenderam? A vontade do incrédulo não busca Deus. O pecador não pode escolher o Evangelho, mesmo que o termo seja explicados. Mesmo que nós desenhamos João 3,16 bonitinho, com gráfico, PowerPoint e outras cositas más. Mesmo que nós possamos simplificar o Evangelho de uma maneira infantil, desenhando, fazendo shows, fazendo peças dramáticas, ele diz assim, não que não devam ser feitas. Elas devem ser feitas. O pecador não pode escolher o Evangelho, mesmo que tenham sido explicados de maneiras mais simples ou possível. Porque o seu coração, como a carne, é contra Deus. O seu coração é inimigo de Deus. E essa verdade é bem clara em Romanos 8, de 5 a 8. Romanos 8, 5 a 8, versículo 5 a 8.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne não busca as coisas de Deus. E diante então dessa constatação, que eu sei que não é novidade para ninguém, se não é a mensagem, se não é o mensageiro, nós vamos ficar quietos, nós vamos ficar acomodados aqui. Se o que eu falo não convence, se o que eu prego não convence, Deus faça a obra, Ele enche. Não é assim. Diante dessa constatação que não é o mensageiro, não é a mensagem, o que faremos? Como faremos? Jesus dá uma boa resposta para isso. Em Lucas 18, Jesus deixa bem claro como devemos proceder. Lucas 18, 18. É uma passagem muito conhecida. Todos. Mas o final é interessante. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe. E replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que o viram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus usou o maior animal daquela região. Vocês podem ver que Jesus usava exemplos, situações atuais que eram de conhecimento de todo. E todos poderiam ver. Há muitos estudos sobre essa passagem, mas eu prefiro que você imagine um camelo passando no fundo de uma agulha. Simplesmente isso. Você consegue ver isso? Você consegue imaginar ver um camelo passando no fundo de uma agulha? Quando Jesus usou essa expressão simples, o homem mais culto, o homem mais simples daquele momento entendeu a dificuldade de alguém ser salvo.
possibilidade de alguém ser salvo. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eu espero ter conduzido até aqui vocês a essa pergunta, a esse questionamento em suas mentes. Vendo a raiz do pecado que habita no coração do homem. Vendo que por mais que tenhamos argumentos, conhecimentos teológicos, sabedoria, palavra, beleza até. Não é isso que convence o homem do seu pecado para o arrependimento. E aquela mesma pergunta que os apóstolos perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, na sabedoria, respondeu. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Quando evangelizamos, quando pregamos, quando anunciamos a obra ou a salvação, estamos buscando o milagre de Deus. A obra de Deus é santa. Ela tem que ser feita no poder do Espírito Santo. Quem pode ser salvo? Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. A obra da salvação é pela graça. A obra da salvação, a pregação da salvação é pelo Espírito Santo. Coríntios 12, 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Essa obra é santa. Ninguém convence ninguém do juízo, do pecado, da justiça, senão pelo Espírito Santo. A obra da salvação é pela graça. Deus para o homem pecador, mediante o sacrifício vicário de Jesus. A nossa pregação deve ser a cruz. O sangue derramado na cruz. Nessa obra de salvação, o homem perdido, seu pecado, o evangelismo, o meio que Deus usa para restaurar o homem da morte eterna para a vida eterna. O sacrifício de Jesus é a tônica, é o centro, é a única palavra que devemos ter. O evangelismo usa instrumentos divinos. Mas o evangelismo também usa instrumentos humanos. Onde está o divino no evangelismo? A sua palavra, a Bíblia. É o instrumento divino de Deus. Ela nos ensina, nos regenera segundo a sua vontade, soberana vontade. Na regeneração, o homem de Deus usa a palavra da verdade. O evangelho da salvação é a palavra da verdade. Convém que a palavra da verdade seja pregada a toda criatura. A palavra da verdade, a Bíblia, o conhecimento do Senhor.
O plano de Deus para a salvação do homem deve ser pregada, anunciada, testemunhada de toda maneira, em todo lugar, em toda ocasião, em tempo e fora de tempo. Essa é a maneira divina que Deus deixou, mandou, ordenou que seja a palavra, que seja pregada a salvação, a restauração do homem que está em pecado. Se lermos em Coríntios, 1 Coríntios 17, fica lá, bem claro para nós. 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para o que se perde, para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desses séculos? Porventura não tomou Deus louco a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, de sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Aqui está o segredo. Aqui está o poder. Aqui está a autoridade. Porque a sabedoria, nós devemos pregar ao Cristo crucificado. Nós devemos anunciar a cruz. Nós devemos anunciar a loucura da cruz. E o poder de Deus operará na vida dessas pessoas. Amém? Aqui está tudo o que precisamos. Porque Deus honra o que promete. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Não duvide, tenha fé. Anuncie a salvação. Anuncie o Evangelho. Pregue o Evangelho. Em todo lugar, em toda situação. Tenha fé. Creia no poder de Deus operando maravilhas. Porque assim como Jesus falou, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O arrependimento, a regeneração, a justificação é poder de Deus agindo no coração do incrédulo para a glória do Senhor. E aqueles
são salvos anseiam em anunciar o reino de Deus. Eles necessitam. Porque no seu coração, o Espírito Santo clame, anuncie as boas novas. Pregue as boas novas. Se você é salvo, você tem sede de pregar o reino de Deus. Esse é o divino. Mas, se tudo Deus faz, a conversão, o quebrantamento, o arrependimento, a salvação, tudo já foi feito. Tudo é feito pelo Espírito Santo. Porque o Senhor fala, ide. As dezenas de passagens da palavra falam, ide. O Senhor fala para nós pedirmos mais ceifeiros. Os campos estão brancos, falta ceifeiros. Que nós devíamos pedir ao Senhor mais vidas para anunciar o reino de Deus. Porque na sua divina sabedoria, o Senhor não delegou isso a anjos, mesmo que esses ansiavam por isso, porque eles viram a maravilha, a honra de anunciar a salvação. Mas Deus não deu a anjos. Deus não deu nem a natureza, porque a natureza, quando ela testifica a glória do Senhor. A natureza testifica a glória do Senhor em tudo que ela é. O sol, a lua, o mar. Por si só. O homem que tem o temor de Deus, ele vê na natureza o poder de Deus operando e deduz. Só o Senhor é Deus. Mas não foi assim que Deus escolheu. Deus escolheu eu e você para tão grande tarefa, para tão santa tarefa. Ele escolheu o Rodinei, ele escolheu o Clore, ele escolheu o Vanderlei, ele escolheu o Antônio, ele escolheu a Helena, e até escolheu o Evair. Deus é bom. Deus é bom. E nós devemos entender a importância, o valor dessa tarefa que foi nos delegada. Deus deixou tudo pronto. Mas quem vai anunciar o reino aos perdidos é a sua igreja. Somos nós. Depois de redimidos, depois de nossa mente ser aberta, liberta do pecado, da ignorância, da dureza de coração, das buscas pelo anseio da carne, nós fomos libertos, curados pelo sangue de Jesus. E agora nós temos o ide, nós temos que anunciar, nós temos que pregar, porque é maravilhoso. Não podemos nos calar. Não podemos guardar isso para nós. O humano é o mensageiro. Eu e você. Deus roga aos pecadores que reconciliem com o Pai, com o Filho. No ministério da reconciliação, ministério que consiste Deus por meio de Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhe imputa os pecados. Ele determinou à igreja a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós somos embaixadores.
pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não deu essa tarefa nem a anjos, nem a criação animal, orgânica, que testemunha fielmente a sua glória, mas Deus essa tarefa a nós, a igreja, o corpo de Cristo na terra. Mesmo que nós não nos vejamos, e realmente não somos merecedores, é a palavra. Mesmo que não nos vejamos aptos, mesmo que sejamos instrumentos falhos, pecaminosos, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Vocês entenderam? Porque não devemos nos calar. É mandamento. É a vontade de Deus. Somos embaixadores. Nós temos a palavra de reconciliação. Porque o homem do pecado está afastado de Deus. Nós devemos anunciar: arrependam-se. Porque Jesus reconciliou nós com Deus. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se enquanto você está vivo. Arrependam-se, arrependam-se. Nós temos um ministério da reconciliação. Quando Jesus falou: vocês farão coisas maiores do que eu, nós alcançaremos o mundo com a palavra de salvação. A única palavra que traz esperança, a única palavra que traz vida, a única palavra que cura. Porque aqueles que morrem no pecado, seu destino é o inferno, a morte eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam a importância de anunciarmos a salvação em toda situação, em todo lugar, em todo tempo? Vocês entenderam que não depende da sua beleza, não depende da sua argumentação, não depende do conhecimento teológico que você tem, ainda que você deva buscar na palavra conhecimento, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas para ele convencer, nós precisamos anunciar o reino de Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Amém? Você tem a palavra de reconciliação para os perdidos. Isso não é um peso, isso é uma honra, isso é uma alegria. Tenha fé que quando você abrir a boca, agora nós voltamos naquela palavra. Paulo pregando. Lídia se convertendo. E nós vemos ali. O Espírito convenceu ela. E ela se batizou. Isso não mudou. Isso nunca mudará. O Espírito convenceu Lídia para que se arrependesse. É o Espírito Santo de Deus. Anuncie o reino com fé, na certeza do poder de Deus. A obra é santa. Ninguém duvida. Vou terminar esse tempo lendo Romanos, capítulo 10.
Romanos 8. Por que você diz? Por que você diz? É uma pergunta. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu, grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a boas novas. Amém? Glória a Deus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Vamos ficar em pé. Esse pequeno cartão é uma estratégia que nós devemos usar. Não deve ser caído no esquecimento. É uma lista de pessoas, aquela famosa listinha. Mas há um procedimento atrás que diz: apresentar pelo nome a Jesus, pela fé, como sendo já comprado. E já foi. Resistir aos poderes da treva que procuram reter a vida da pessoa de modo que ela tenha liberdade para aceitar Jesus Cristo, longe da interferência das amarras de Satanás. Orar para que o Espírito Santo leve a pessoa a Cristo, convença dos seus pecados, revele a ela a verdade sobre o plano de salvação de Deus para a sua vida. Orar para que Deus traga circunstâncias, pessoas, eventos para a vida dessa pessoa, para que ela revelar a necessidade de Cristo em suas vidas. Oportunidades. Orar para que Deus use você como instrumento para trazer a pessoa de Cristo. Ore para que o Espírito Santo guie você em cada palavra, ação, para que você faça a coisa certa, no tempo certo. Ore para que a luz, a alegria de Cristo brilhe no intermédio, como testemunho da sua vida cristã. Como testemunho da sua vida cristã. Orar para que a vida, o caráter, a natureza de Cristo sejam formados na pessoa. Amém? Senhor, te dou graça por essa palavra. E na certeza que seu Espírito convence. Oh, Senhor, eu creio nisso. Senhor, tira todo sentimento de incapacitação, todo sentimento de eu não posso, eu não consigo, não funciona, não tem jeito, não podemos, não conseguimos. Que nós aceitemos isso em nossa mente. Porque o que já precisamos já foi feito na cruz pelo sangue poderoso de Jesus. Precisamos da fé em Cristo e anunciar o Cristo crucificado, que nos leva, que nos reconcilia, que nos justifica,
nos justifica com o Pai. É isso que devemos pregar. Em todos os lugares, em todo tempo, em toda situação. Para todos os perdidos, que se não ouvirem e se não se arrependerem, estão condenados eternamente ao inferno. Senhor, dê-nos um coração quebrantado, misericordioso, que busca anunciar o seu reino. Que nós sabemos que anunciar o seu reino só precisamos o plano da salvação, entendermos, tomarmos posse, que somos salvos em Cristo Jesus. E tudo que necessitamos já está em nós, pelo poder, pelo Espírito Santo. Revela isso às nossas mentes. Senhor, que nossas células possam ser instrumento de pregação, instrumento poderoso de anunciar o reino de Jesus. Que nossas células frutifiquem para a glória e para a honra do seu reino. Porque essa é a maneira que escolhemos. Mas a maneira que se convence o homem do pecado é o seu Espírito Santo, e nós somos a sua igreja, e nós temos o Espírito Santo. Te damos glória por isso, Senhor. Ministra nos corações. Quebra toda timidez, Senhor. Toda palavra de engano, todo pensamento enganoso a esse respeito. Que seja quebrado agora em nome de Jesus. E venha seu reino. E seja feita a sua vontade. Amém.